nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nessa manhã de sábado juntamente com todos nós, para que a gente possa aprender um pouco sobre o Evangelho e sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje refletiremos um pouco no Evangelho escrito por São Lucas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às minhas palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer pergunta sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trechinho do Evangelho de Lucas, ele vem mostrar o lado humano e o lado divino. Jesus sempre buscando as coisas do alto, as coisas do Pai, as coisas de Deus para os discípulos. E os discípulos ainda não tinham compreendido por completo a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora Jesus já teria um certo tempo junto com eles, mas ainda eles não tinham assimilado de que Jesus de fato era o próprio Deus, porque Jesus sempre falava: o meu Pai que está no céu. Só que Jesus nunca se referiu Deus, o seu Pai, como Deus. A gente não vê em passagem nenhuma praticamente Jesus falando assim: o meu Pai é Deus. Ele sempre fala o Filho do Homem, como ele vem dizer aqui nesse Evangelho também. E em vários trechos do Evangelho a gente vai encontrar essa palavra. O Filho do Homem, ele sempre se refere como homem e Deus como homem, que é o Pai dele. Aí, a gente então, nesse trechinho, para a gente poder entender melhor, a gente pega desde o começo. Naquele tempo, todos, se é todos, não tem distinção de ninguém, estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, veja bem, os sumos sacerdotes, principalmente, os fariseus, os doutores da lei, eles viviam aquilo que o mundo ensinava, as regras, segundo o Antigo Testamento, eles viviam em cima daquilo, as regras de Moisés. Então, eles muitas vezes se mostravam ser aquilo que eles não eram, aquilo que eles não viviam. E Jesus, por outro lado, já fazia os seus milagres, fazia as suas curas, fazia os seus ensinamentos, as suas pregações, e isso causava um certo transtorno para esse pessoal, para esses anciãos. Então, foi aonde que a gente vê em outras passagens do Evangelho que eles procuravam de um a tudo achar um motivo para poder excluir Jesus, porque eles já previam que Jesus iam atrapalhar os negócios deles, porque prevalecia para eles o poder, a riqueza, o bem-estar, os primeiros lugares. Então, Jesus não tinha esta visão de vida, porque a visão de vida vinha do céu, vinha do Pai dele. E ele tentava passar para os seus discípulos, porque ele sabia que é onde ele vai dizer aqui, onde ele diz para os seus discípulos: preste bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Então, Jesus ia ser entregue nas mãos dos homens, pelos próprios homens, porque eles mesmos armaram um círculo para fazer com que Jesus fosse incriminado e levado à morte. Então, Jesus tentava passar isso para os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, ele já previa o que ia acontecer com ele. E ele precisava que os seus discípulos fossem verdadeiras testemunhas
para poder anunciar o Evangelho ao mundo na falta da presença de Jesus. Tanto que a gente vê que dentre os 12 discípulos que acompanhavam Jesus, somente Mateus e João que escreveram o Evangelho. Lucas também escreveu, mas Lucas era um médico. E Marcos também não era os discípulos de Jesus. Então, 2 dos que acompanharam, nós temos o Evangelho escrito por eles, que é Mateus e João, que conviveram muito tempo junto com Jesus e podem testemunhar isso com muita certeza, sem nenhuma sombra de dúvida. Embora Lucas, quando se dispôs a escrever o Evangelho de São João e Marcos, deviam ser pessoas estudiosas, pessoas que acompanhavam os passos de Jesus para poder ter o dom de escrever também o Evangelho, porque o Evangelho é todo ele palavras de Jesus, ensinamento de Jesus. Então, não tem outras leituras como no decorrer da Bíblia, no Antigo Testamento, ou mesmo nas cartas no Novo Testamento. O Evangelho são palavras de Jesus, que vêm para nos ensinar o caminho da salvação. Por isso que essas palavras, que esse ensinamento, fica para nós ter cada vez mais a certeza das coisas do alto e as coisas da terra. Nós precisamos das coisas da terra para sobreviver? Precisamos. Mas a nossa vida, a nossa luta maior tem que ser para a nossa vida futura, porque aqui, a passagem, o tempo que nós vamos ficar aqui é muito curto, é muito pouco. Então nós precisamos lutar pela nossa eternidade junto com Deus no seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa mãe, de Santa Rita de Cássia, que abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, tenha um bom sábado, um bom final de semana e uma boa semana na fé.